Entendemos que Ezequiel 38, Ezequiel 39 está se cumprindo. O rio Eufrates secando, as nações se agrupando contra Israel. Quando foi escrito Ezequiel, os persas, que é o Irã, tinham recém-libertado o povo de Israel do cativeiro da Babilônia, então eles eram amigos, mas a profecia hoje está se cumprindo, né? 2000 e poucos anos depois. Então virá um exército do Oriente, passará pelo rio Eufrates, que vai secar, já está secando, e esse exército numeroso, cerca de 200 milhões, é o único país que consegue levantar um exército com um número tão grande, é a China, né? País da China, não estou dizendo aqui que, né? Mas a palavra de Deus está se cumprindo, né, irmãos? Não estamos falando mal de país, não é esse o objetivo. Mas hoje, casualmente, o Irã está unido com Rússia, que é Gog e Magog, né? O Irã, antiga Pérsia, a Bíblia fala em Pérsia, Irã só existe com esse nome de 1935 para cá. Shahreza Pahlavi, que era o governante, lá trocou o nome para Irã, terra dos arianos significa, Irã significa terra dos arianos. Então já tinha uma província chamada Irã, mas daí todo o país adotou esse nome. E Persa era o antigo nome do Irã. Então os persas já estão unidos com a Rússia, apoiado pela Rússia e pela China. Então está se cumprindo a profecia bíblica de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Então a palavra de Deus é maravilhosa. É uma notícia mais atualizada que o jornal de amanhã, né? A Bíblia diz, por exemplo, que a arca de Noé repousou nas montanhas de Ararat. Agora os cientistas lá descobriram um formato de uma embarcação com as mesmas medidas da arca de Noé nas montanhas lá na Turquia, que tem o mesmo nome que a Bíblia cita, Ararat. Então, irmãos, é o livro mais confiável que existe. Por isso que Satanás luta para que tu não leia a Bíblia, para que tu tenha um preconceito contra a palavra de Deus e prefira acreditar em homens que contraria a palavra, do que acreditar na palavra que Deus deixou escrita e ainda fez uma sentença. Se alguém modificar ela, né, o juízo de Deus alcançará essa pessoa. Ou seja, Deus velou pela palavra, para que não fosse modificada. Então, irmãos, dê crédito à palavra de Deus. Essa palavra ela é diferenciada. Estamos vendo, então, o cumprimento das profecias, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, né, em vários lugares, né, essas pessoas vivendo uma vida dissoluta, né, então a palavra de Deus está se cumprindo. Por isso se volte para Deus enquanto é tempo. Uma vez Deus me deu uma visão de como seria a vinda de Cristo. Deus me mostrou em forma de ovelhas. Sabe quando tem aquela criação de ovelhas? Antigamente eles faziam um galpão fechado e recolhiam as ovelhas ali à noite para pousar ali. Um cercado, coberto, porque a ovelha é um animal frágil, né? E nessa visão vinha um temporal muito forte. As ovelhas estavam espalhadas no campo. Ao final daquele campo tinha uns capão de mato. Aquele temporal vinha se rebolando no ar, se vinha ser, né, girando aqueles ventos, aquelas nuvens pretas, vinha envolvendo tudo e destruindo tudo. E eu e alguns outros tentavam recolher algumas ovelhas, conseguia recolher poucas. Uma que outra repontada, uma nos ombros. A maioria era pega em cheio por aquele temporal, ainda, né, desprotegido. Infelizmente isso vai se cumprir, irmãos. Muitas pessoas que eram para estar servindo a Deus, que era para estar pregando o Evangelho, porque Deus chama um, ele já vê outros lá na frente, que aquele um vai ganhar aquela alma para Cristo. Muitas pessoas adiaram, não fazem a obra de Deus, não tem compromisso e a obra perece. Então, essa visão do temporal é uma realidade, né? Por isso, volte-se para Deus. A Bíblia está se cumprindo. Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, as nações se agrupando para atacar Israel. Tu olha no mapa, Israel é um pedacinho de terra minúsculo, quase nem aparece. O Irã, não sei quantas vezes maior que Israel, Jordânia, Arábia, Iraque, Egito, Síria, Líbano não é tão grande, mas a Líbia, todos os países ali, a China então nem se compara, a Rússia então são gigantescos perto de Israel. Aí se unem várias nações contra Israel. Mas Israel também tem do seu lado, como aliado, os Estados Unidos, né? Que é um fator que Deus usa ali para que ainda não destruísse Israel. E não vão destruir porque Deus tem promessa com Israel. Então, amados irmãos, leia a Bíblia para te entender o que está acontecendo no mundo, né?
Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe com essa palavra.